Hoje estamos dando continuidade à série sobre relacionamento com Deus. Vamos começar hoje com uma pergunta. Quem aqui não tem nenhum problema, dúvida, questão a ser respondida, algum desafio? Existe alguém aqui que está com essa repleta paz? Então vamos começar com outra pergunta. Existe alguém aqui que está com alguma dúvida, tem questões a serem respondidas, tem algum desafio a ser vencido ainda nessa vida? A nossa vida, ela é rodeada de problemas, infelizmente, e questões a serem respondidas. Na maioria delas, não temos a resposta. O que fazer então? Deveríamos sempre, em primeiro lugar, buscar a ajuda de Deus. Porém, às vezes, não fazemos isso. Mas deveríamos. Às vezes, uma boa conversa pode nos ajudar a resolver alguns problemas, achar algumas respostas. Um exemplo, quando um pai vai ensinar o seu filho, fica muito mais fácil a compreensão quando ele está frente a frente, face a face, em uma boa conversa. Aonde eu quero chegar com esse comentário? Como foi abordado sábado passado, no Éden, Adão e Eva, eles tinham o privilégio de estar face a face com Deus. Eles poderiam falar diretamente com Deus. Mas, infelizmente, perderam esse privilégio. Se eles perderam, nós também perdemos, né? Imagina se tivesse esse privilégio ainda. Como seria mais fácil? Se surgisse um problema, uma dúvida, perguntaríamos diretamente a Deus. E Ele nos ensinaria a tomar a melhor decisão. Ou, se tivéssemos querendo a decisão errada, Ele nos ensinaria a tomar a decisão correta. Eu acredito que a nossa vida seria muito mais fácil sem o pecado. Na verdade, é o que eu almejo, né? Uma vida sem pecado, que se eu tiver o privilégio de estar no céu. Se perguntássemos a Deus e Ele nos respondesse, o que devemos fazer? Será que estamos preparados para aceitar a resposta de Deus para a nossa vida? Porque pedir, a gente está sempre disposto a pedir, isso eu tenho certeza, eu falo por mim mesmo, né? A gente pede. Mas e aceitar a resposta de Deus? A resposta das nossas orações? Será que estamos preparados? Bom, infelizmente, não temos mais esse privilégio face a face com Deus. Mas hoje vamos abordar como Deus se comunicava com o ser humano após, é uma palavra forte, mas expulsão do jardim do Éden. Depois que o pecado entrou na terra, construiu-se uma barreira ou um abismo entre Deus e o povo. Mas tem que ficar bem claro que quem construiu essa barreira não foi Deus, e sim o homem. O homem que sempre se afasta de Deus. Podemos entender melhor lendo Isaías 59, versículo 2.
que diz o seguinte na minha versão: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. A primeira parte do versículo, porque as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, nos diz que após a entrada do pecado na terra, o homem não consegue visualizar mais Deus, por causa do imenso muro que nós mesmos construímos. A atitude inicial de separação sempre parte do homem, nunca de Deus. Observamos esse mesmo conceito em Gênesis 3, de 1 a 6, que não vamos ler agora, mas fica anotado para você fazer a reflexão em casa. Esses versículos dizem onde Eva decidiu obedecer um animal ao invés de Deus. Pode até parecer uma palavra difícil, dura, né? Obedecer um animal. Mas vamos analisar diferente. Eva decidiu obedecer um ser criado, em vez de obedecer o Criador. Será que estamos obedecendo também seres criados ao invés do Criador? Será que estamos seguindo o que Deus nos ensinou? Ao invés de conselhos humanos? Adão e Eva, eles escolhem serem independentes, serem livres, se afastando de Deus. Essa atitude é bem descrita por Isaías, né, em 59:2, no final do versículo, que ele diz: tapar os olhos e fechar os ouvidos. Eu imagino com essa cena aqui uma criança mimada. Não sei se vocês conseguem visualizar comigo. Aquela quando um pai está chamando a atenção, em vez de ela olhar para o pai e escutar o que ele está dizendo, ele tapa os ouvidos e os olhos, bem dessa forma. Não sei se vocês já presenciaram uma cena assim. Estamos sendo igual crianças mimadas também? Não estamos ouvindo, estamos tapando os ouvidos para não ouvir a mensagem de Deus, o que, através do Espírito Santo, que é o nosso Consolador, está tentando nos mostrar, nos dizer, e também tapando os olhos para não enxergar o que estamos fazendo de errado? Em outras palavras, o ser humano toma a decisão de separação, causando morte e sofrimento. Observamos isso desde o princípio, que mesmo com o erro, Deus sempre está atrás do ser humano. Podemos confirmar isso em Gênesis 3, 9, onde, apesar do erro, da desobediência de Adão e Eva, Deus vai atrás do ser humano. Mas ele não vai atrás do ser humano para perguntar o que ele fez, por que ele fez. Ele quer saber aonde estás. Que diz o seguinte: e chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: aonde estás? Deus, ele, como é que eu vou dizer, ele, não é que ele não se importa com o que fazemos. Claro que se importa. Mas ele ama a pessoa. Não importa o que ela faz, ela ama o ser humano. Deus ama o ser humano. Ele não ama a atitude do ser humano, com certeza. Aquela atitude ele não ama. Mas o ser humano ele ama. Não importa o que ele faça, o ser humano, Deus ama. Deus procura o homem
para esclarecer as consequências da desobediência. Como um pai, quando um filho erra, ele vai explicar a consequência do seu erro. Eu vou até fazer um comentário agora. A Elu até balançou a cabeça assim. Ela tinha certeza, ela nem sabia, mas eu vou falar dela. Gente, eu aconselho vocês a não darem um celular de presente para uma criança. Não dão. É a pior coisa que vocês vão fazer. Tá? É verdade, Lara, é verdade. Mas os avós sempre são diferentes, né? Cuidado, avós, cuidado. A avó da Heloísa deu para ela um celular de presente, para a gente não arrumar nenhuma desavença, a gente deixou, né? Só que é a primeira coisa que ela perde quando ela faz alguma coisa errada, é uma coisa que ela usa muito, que é o celular. Mas a Heloísa, por mais que ela tenha o celular, ela usa tão pouco o celular, porque ela é bem, vamos dizer assim, expressiva. Então, às vezes, ela comete erros, né? Daí o resultado da desobediência dela é ficar sem o celular. Uma das consequências que Deus deixa de se... Uma das consequências é que Deus deixa de se manifestar com o ser humano. Nesse caso, muitos podem pensar que Deus foi tirano. Sem relacionamento, sem obediência, sem relacionamento. Mas de fato, por que mesmo que o ser humano não tem mais o privilégio de estar face a face com Deus? Podemos concluir isso lendo Êxodo 33, versículo 20. Esse é um diálogo entre Moisés e Deus, que Moisés pede para ver a face de Deus. E Deus responde e acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Ou seja, o pecado que causa separação também pode causar a eliminação do homem na presença de Deus. Da mesma forma que a terra não pode se aproximar do sol por causa da sua potência, o ser humano pecador não pode se aproximar de Deus por causa da sua poderosa glória. Podemos também perceber esse diálogo entre Deus, que Deus teve com o povo de Israel no deserto, que está em Êxodo 20, 18 e 19. O povo, sabendo disso, ele pede para Deus não falar diretamente com eles, por medo, porque eles sabiam que se encontrasse Deus, eles morreriam. Mas quem sofre com essa atitude? Com um pai. Mas quem sofre com essa atitude é sempre Deus, como um pai que sofre a ausência do filho. Em outras palavras, Deus não é o mal da relação. Essa atitude de Deus é considerada como uma misericórdia, porque Ele poupa a vida do ser humano. Mas, amigos, apesar de essa problemática toda, nem tudo está perdido. Porque Deus sempre arruma uma maneira de estar próximo do ser humano. Sempre. Mas de que forma essa reconciliação é feita? Está descrita em Deuteronômio 18, 15. Quem puder acompanhar. O desejo de Deus é tão grande
em se relacionar com o ser humano, que ele levanta profetas, que diz o seguinte: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Deus levanta profetas para que se mantenha próximo do ser humano e que ele consiga deixar o ser humano no caminho certo. Nem sempre deu certo, mas ele tenta, ele faz a parte dele. Em primeiro lugar, o profeta, mesmo sendo do povo, é diferente do povo. Em Mateus 15,16, Jesus declara que reconhecemos o verdadeiro Deus pelos seus frutos. Esses frutos são representados mediante o seu relacionamento com Deus, onde ele fala com Deus e todos reconhecem isso. Reconhecem que tudo que é passado de Deus acontece. Todo profeta que fala de Deus é realizado. Vejamos uma das funções do profeta, que está em Êxodo 4, 11 e 12. Quem puder acompanhar. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Deus convida Moisés para fazer parte do seu ministério profético, mas o mesmo apresenta obstáculos. Um desses obstáculos é a sua dificuldade na fala. Estudiosos dizem que Noé tinha um problema sério na fala, dizem que ele era gago. É apenas um problema. Mas será que não colocamos também obstáculos no nosso dia a dia com Deus? Na nossa caminhada com Ele? Aqui na igreja, por exemplo, tem muitas coisas a serem feitas. Eu não sei se vocês se disponibilizam a estar ajudando. Eu sei que falta muitos membros aqui a estar ajudando. Na banda, né, Sabino? Sempre está precisando de mais um, né? Nem que seja para enrolar o cabo, se a pessoa não sabe tocar. Mas ela pode aprender, não pode, Sabino? Eu confesso para vocês que vir aqui na frente não é fácil. Não é fácil. Mas a gente tem que se colocar à disposição. A gente tem que tentar. A primeira vez é difícil. A segunda é pior ainda. Mas Deus capacita. Deus, ele não quer só os capacitados. Desculpa. Deus escolhe pessoas para capacitar. Então, se coloque à disposição, não fique criando obstáculos para você estar ajudando na pregação do Evangelho, na manutenção aqui da igreja. Ou também em casa, com o seu vizinho, que você pode fazer uma amizade. Mas eu nunca vi ele não me responde bom dia. Mas você vai lá, você procura, você pode fazer amizade. Às vezes a pessoa está pensando a mesma coisa que você. Lá em casa a gente tem 72 vizinhos no prédio. Olha, eu não consegui fazer amizade com nem 10%. Mas os que eu conheço, eu já considero como amigos. Já vieram vários na minha casa, já fui na casa deles.
Já fui questionado às vezes porque que eu ando com a Bíblia debaixo do braço quando eu estou indo para a igreja, ou às vezes eu vou estudar no carro também na garagem, porque em casa tem o Danielzinho e ele não para muito, né? Mas eu aconselho vocês, se o conselho fosse bom, ele era vendido, né? Mas eu aconselho vocês a conhecer quem mora do lado de vocês. Não crie obstáculos. Talvez essa pessoa está precisando muito da sua ajuda. Ou, quem sabe, Deus quer aproximar você, essa pessoa dele, e você é a ferramenta para fazer essa aproximação. Essa questão de obstáculo, gente, poucos sabem aqui, mas eu tenho um TDAH, podia ser só TDA, mas tem o H também, não sei se vocês sabem, né? Então, eu tenho um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade que me dificulta muito, principalmente na atenção. Muitas vezes eu estou sentado na parte do fundo, gente, eu não consigo entender, acho que 10% do que é transmitido aqui. Eu não consigo. Se caiu uma agulha, é claro que não, estou aumentando, mas se cair uma agulha, eu já me desconcentro. Eu tenho também uma dislexia leve. É leve. Eu troco algumas palavras. Quando eu estou lendo, se a palavra não mudou o sentido da frase, eu continuo lendo normal. Toca o barco. A minha professora está lá em casa também, a Maiane. Ela, como é que é? O que você leu? Às vezes ela me corrige, daí eu volto ali, porque não mudou muito o sentido da frase, mas ela percebeu que estava errado. Aí eu volto, releio aquela palavra. Mas no estudo da Bíblia, é difícil. Não é fácil. Eu tenho que ler muitas vezes o mesmo versículo para entender bem pouquinho. Com certeza, eu fico assim deslumbrado e tenho um desejo de... A própria Maiane, ela lê um capítulo inteiro e ela me fala o que ela entendeu. Eu não consigo. Eu tenho que ler 10 vezes. Quando eu precisou de um professor na escola sabatina, era ali na casa, eu levantei a mão, eu falei, eu vou ir, eu vou deixar Deus me levar. A Maiane até comentou, o que você está fazendo aí com essa mão erguida, cara? Precisou, eu vou me colocar à disposição. Eu tenho certeza que eu vou me dedicar e Deus vai fazer a parte dele. Eu vou fazer a minha parte e Deus vai fazer a parte dele. Só que eu tinha que estudar muito. Eu tinha que ler muito a lição. Eu começava no sábado, eu lia a lição inteira no sábado, no domingo também, na segunda também. Aí depois, na terça, quarta-feira, eu começava a entender um pouquinho o que queria dizer a lição. Mas fazer o quê? São obstáculos que eu tenho. Mas Deus, eu percebo que quanto mais eu pratico, mais eu consigo entender um pouquinho mais. Quando eu era criança, não tinha muitos recursos na minha família. E não se sabia muito sobre isso. Na cidadezinha que eu morava, lá em Jesuítas. Você conhece Jesuítas? Jesuítas é uma cidade maravilhosa, onde eu morei 18 anos. E lá, o que acontecia comigo? Meu pai e minha mãe, eles eram semi-analfabetos. E eu era chamado o quê? De burro, pelos meus pais. Eu não conseguia entender. Até desculpa aqui. Eu me emociono um pouco, mas faz parte do show. E às vezes eu apanhava por não aprender na visão deles, por não ter essa capacidade. Eu não conseguia ficar
sentado dentro da sala. Eu ficava ali, mas eu sempre incomodando alguém, logo eu saía da sala, tinha que sair da sala. E naquela época, era jogado o giz também nos alunos. Tá? Nessa época, os professores tinham essa autoridade. Chegou até apagador rolar dentro da sala. Desculpa, gente, mas eu era muito peralta. É que eu não conseguia ficar parado, eu não conseguia entender. Mas quando eu me identificava com alguma matéria, alguma disciplina, eu aprendia um pouquinho, deslanchava. Em matemática, a professora me adorava. Eu até ajudava alunos dentro da turma em matemática. Mas, infelizmente, em muitas matérias eu não conseguia. Reprovei na 6ª série, reprovei na 8ª. Eu não lembro se a Heloísa sabia disso, mas... Foi difícil. Eu estudava de manhã, onde a maioria dos amigos estudavam. Quando eu reprovei, tive que passar para a tarde. À tarde era só os excluídos estudavam à tarde. Era horrível. Mas foi bom para mim. Foi bom. Aí logo, como meu pai e minha mãe viu que eu não tinha muito tino para os estudos, não era o melhor caminho, o que tinha que fazer? Trabalhar. Vamos trabalhar. Vai estudar à noite. Tinha 15 anos. Vai estudar à noite e vai trabalhar. Beleza. Eu até já pensava isso também, né? Que eu era tanto chamado de burro que às vezes eu até me achava. Porque eu não sabia de nada, eu não via uma solução. Mas eu acredito que não podemos parar nas barreiras que são encontradas na nossa vida. Não parem, não desistam. E não criem também obstáculos que aparentemente parecem ser, mas não são. Não são, gente. Para Deus, nada é impossível. Nada. Desculpa só a minha emoção, mas faz parte. Porém, apesar de Moisés criar essa dificuldade para Deus, ele respondeu. Porém, a resposta de Deus até trouxe uma definição para o profeta. Porque ele disse: eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Moisés foi chamado por Deus de boca de Deus, que se lermos Isaías 1:20, também o profeta foi chamado de boca de Deus. Ou seja, Deus se revela através de sonhos e visões, segundo Números 12:6, para o profeta. Não é em forma de ditado. Ele não fala assim, pega folha e papel aí e vai lá. O povo não pode fazer isso, o povo pode fazer isso. Não é assim. Mas tudo que sai da boca de um profeta é o que saiu de Deus também. Deus se revela para um profeta que geralmente ele transmite essa mensagem a um povo ou a uma pessoa específica. Essa mensagem, geralmente, ela restaura a verdade jogada por terra, denuncia o pecado do povo ou indivíduo e anuncia o juízo de Deus. Um exemplo. Deus se revela para Moisés para advertir o povo de Israel. Deus se revelou também para Natã, para advertir Davi, uma única pessoa. Sempre Deus
denuncia o seu pecado, restaura o ideal divino e anuncia o juízo. Notamos que em Jeremias 29, 19 e 20, Deus menciona o levantamento de profeta desde muito cedo, para advertir o povo dos seus maus caminhos, porque o juízo é vindouro. Muito obrigado. O profeta não adverte somente o povo, mas também o rei da época, para não fazer nenhum tipo de aliança com outras nações ou deuses, para vencer as ameaças daquela época. O povo deveria se arrepender dos seus erros, voltar a ouvir somente o Deus verdadeiro, que tinha provado e feito muitos milagres para proteger já o povo de Israel. Essa mesma característica é vista em Isaías 6, de 8 a 10. Deus convida Isaías ao dom profético para denunciar o pecado da nação. O profeta Isaías denuncia o pecado da nação a fim de trazê-los novamente. Não é para apontar o erro nem prejudicar. Ele quer trazer o povo para o ideal divino, sendo um mediador da aliança e anunciar o juízo que está por vir. O livro mostra que o profeta lutava contra a fragilidade da nação, havia desanimado perante a inimizade das nações vizinhas. O pecado era, sem dúvida, a porta de entrada dos males que havia atingido o povo da época, onde ele critica a corrupção dos maus governantes, a negligência das práticas religiosas e os comportamentos imorais do povo, além de atentar a nação contra o pecado e a desobediência e a falta de fé em Deus. Essa mensagem foi dita há mais de 2000 anos. Não parece tão atual? Não sei para vocês, mas para mim é tão atual. Eu acho que a Bíblia não precisa ser atualizada como alguns dizem por aí, né? Ela é atual. Ela é muito atual. Essa mensagem parece que Deus está falando para mim agora. Outro exemplo de profeta mediador da aliança, que vem restaurar a verdade, denunciar o pecado e anunciar o juízo, é Abacuque. O capítulo 1, de 1 a 4, Abacuque clama por justiça. Esse é o tema principal do seu livro. Concluímos que a função do profeta é ser um porta-voz de Deus, dirigido a preencher o povo ao ideal divino, sendo um mediador da aliança. O profeta Abacuque se preocupa seriamente com a desobediência, sobretudo espiritual, onde o povo escolhido de Deus estava perdendo a sua identidade. Toda essa situação fez com que Abacuque questionasse muito o Senhor, com relação à terrível realidade que estava por vir, o juízo de Deus. Abacuque não conseguia entender o juízo divino e questionava muito a Deus. Como Deus tão amoroso permitiria que babilônicos destruíssem a nação aparentemente mais justa? Aqui Deus levantou profetas para falar o que o povo estava fazendo de errado, para que ele se arrependesse, voltasse atrás. Que o juízo, quem não se recorda aqui dessa passagem, que é os 70 anos de exílio na Babilônia. Hoje, amigos, Deus nos convida a transmitir, não como profetas, não somos profetas, mas como os mensageiros, que uma vez essa mensagem foi confiada aos profetas, de advertir as más obras, porque o juízo é vindouro. Nós podemos nos colocar à disposição para receber essa mensagem, entender essa mensagem e passar à frente.
Em certas palavras, o profeta, além de falar da revelação de Deus a seu povo, escreve tudo para a sua posteridade, sobre juízo e reconciliação. Mas, de mais formas ele pode promover a reconciliação. Está descrito em João 5,39. Diz o seguinte: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Aqui já era Jesus falando que há vida eterna nas Escrituras, dos profetas, e que testificam dele. Mas afinal, quem era Jesus? Por que as Escrituras testificam dele? Esse assunto vai ficar para sábado que vem. Vai ficar com o Marlon. Ele vai falar do papel de Jesus como comunicador de Deus. Mas hoje, eu gostaria que tivesse ficado claro que a causa inicial da separação de Deus e o homem, e o desprivilégio por não manter o contato com Deus, é inteiramente humana. O homem decide virar as costas para Deus, mas Deus não retribui essa atitude da mesma moeda. Pelo contrário, de todo jeito, Deus deseja se relacionar com o ser humano e encontrar esse sentido pelos profetas. Deus não quer perder o ser humano de vista. Para que não aconteça isso, levanta um representante do meio do povo para falar com ele sobre Deus. Que as três principais funções do profeta é restaurar a verdade, denunciar as suas obras erradas e anunciar o caminho de reconciliação. Agora teremos uma mensagem musical com a Ellen. Gostaria que vocês meditassem na letra dessa música, que é linda. Imagine quanta dor Jesus passou. Imagine o seu rosto e o seu olhar. Veja os cravos em suas mãos e em seus pés. Açoitado ele foi, rejeitado ele foi. Ele era o rei, coroado foi, mas a coroa era de espinhos. Foi por amor, foi por amor que o meu Jesus se entregou, que o seu sangue jorrou. Foi por você que ele o preço pagou, por amor nos salvou. Mas eu não sou merecedor desse favor. Sou tão pobre
meu Jesus se entregou. O Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, sobre si levou toda a culpa e dor. Por suas feridas ele nos salvou. Foi por amor. Se você souber, pode louvar comigo. Que o meu Jesus se entregou, que o seu sangue jorrou. Foi por você, foi por você que ele o preço pagou e por amor nos salvou. Sacrifício se fez, ele aceitou morrer em nosso lugar. Foi por amor, foi por amor, foi por você. Foi por amor, foi por amor que o meu Jesus se entregou, que o seu sangue jorrou. Foi por você, foi por você que ele o preço pagou e por amor te salvou. Mas eu não sou merecedor desse favor. Mesmo assim, Jesus me aceita com amor. Amém. Vamos orar? Assim como estamos. Obrigado, Senhor Deus, por mais esse dia de vida. Pai, sempre temos que agradecer a vida que o Senhor nos dá, o privilégio de estarmos aqui na sua casa. Pai, eu sei que criamos muitos obstáculos na nossa vida, mas que o Senhor sempre persiste em nos encontrar, em nos buscar. Falou face a face, não deu certo. Levantou profetas. Isso demonstra o grande amor que o Senhor tem por nós. Que o Senhor está sempre preocupado, como um pai se preocupa com seu filho. Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros. Que possamos hoje terminar esse dia maravilhoso na sua presença. Em nome do seu Filho amado Jesus, nos acompanhe no restante da programação. E que nós também ficamos acompanhando o Senhor também. Em nome do seu Filho amado Jesus, que morreu por nós na cruz. Amém.